Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde, nós estamos ao vivo, o Estúdio Veja começa agora, segunda-feira, dia de bater papo com a Lilian Whitfield. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, Silvio? Tudo bem. Eu tô bem, precisa ver se o governo tá bem. Se a minha voz falhar aqui, você me perdoa, por força de YouTube. Foi pra balada no fim de semana, foi ver o YouTube e agora tá sem voz para fazer TV Veja. Qualquer coisa você avisa. Vamos lá. Não fui no YouTube, eu tô com voz ainda. Tudo bem. Lilian, vamos começar então pela expectativa da semana, aliás... De novo, a gente volta nesse assunto, mas aparentemente, na quarta-feira, às 9 da manhã, a gente sabe que não começa às 9, começa só lá para o meio da tarde, mas a Câmara deve... às 10 da noite, né? Pois é. A Câmara deve deliberar sobre a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, num cenário em que... Acordão não é uma palavra equivocada para a gente usar nesse momento, né? A gente vem da semana passada, do Aécio, a liberação de emendas que você tanto fala. Agora, final de semana, os jornais trouxeram, inclusive, liberação de cargos também. Nossa Senhora. E aí, hein? A gente pode falar em acordão, agora que você está falando, me ocorre também que podemos... Ou acordão ou mercadão, né? Porque virou um mercado, uma feira livre, o Congresso. Com o apoio dos parlamentares aos quais foram prometidas poupudas emendas, e não só emendas, né, como portarias que vão do trabalho escravo à redução das multas ambientais, acho que o Temer vai nadar de braçada nesse plenário na quarta-feira, né? É bem provável. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Se você quer participar, vem conversar aqui com a gente, escreve aí na janelinha. Eu estou acompanhando tudo aqui do meu celular, repasso para a Lilian e a gente segue o papo. Mas nesse clima de acordão, também tem um outro lado, Lilian, e a gente até conversava agora há pouco, antes do programa começar, que é o seguinte, tem o Executivo, tem o Legislativo, mas também tem algo para cima do Judiciário, né? De novo, a gente vai voltar naquela história da segunda instância, das prisões de segunda instância. A gente sabe muito bem quem pode ser beneficiado nessa história, né? E isso, que depende do Supremo, né? Como todos sabemos, num momento em que o Supremo nunca esteve tão sob fogo cruzado da opinião pública, que se diz tão decepcionada com o rabicho de justiça no qual eles ainda acreditavam, né? O Supremo jogou um balde de água fria na opinião pública, ao delegar ao Congresso Nacional a última palavra sobre o Judiciário. O Supremo não é mais Supremo, o Supremo agora é o Congresso, em relação às medidas cautelares por crimes comuns, né? Diga-se de passagem, não é por crime político, é por crime comum. E agora o Supremo vai ter que colocar na pauta também a decisão que 9-0 pode devolver ou não ao Congresso vários políticos condenados por roubar o dinheiro da gente, né? Através do voto da gente, eles têm acesso a um foro privilegiado, roubam, são condenados e assim mesmo não são considerados ficha suja, entre aspas, e conseguem registro para se candidatar. E muitos vão voltar às urnas no ano que vem, inclusive em outras condições, né? Senadores que devem tentar cargo de deputado. Porque a eleição para senador é majoritária e é mais difícil, então aliás, eu publiquei isso hoje num post meu lá no meu blog. Leiam o meu blog aqui na Veja, gente. Onde eu aposto que o Temer vai sair e vai se eleger candidato por deputado federal, vai sair candidato e vai se eleger deputado federal por São Paulo, e eu tenho certeza que ele se elege. Só depende de você. Pessoas com uma ficha criminal, no mínimo duvidosa, voltarem ou não ao Congresso. Leia-se Temer, Romero Jucá, que é senador há 22 anos, eu acho, direto, parece que vai sair candidato a deputado. E que a gente pode colocar com um enorme aposto, né? A gente pode dizer assim, o líder de todos os governos, não é exagero, foi líder do governo, foi Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Impressionante. A Veja mesmo deu essa semana matéria sobre o Collor, né? Que é outro exemplo, Maluf está lá, mas também o Aécio, né? O Aécio talvez não consiga legenda para se candidatar ao Senado, que é mais difícil, e já estão falando em ser candidato a deputado federal. Gente, só depende de vocês. Devolver essas pessoas ao foro privilegiado. Por que eles querem tanto, né, ser candidatos?
é só para ter direito ao foro privilegiado, onde, como se sabe, o Supremo promove inquéritos e não julga nem condena ninguém nunca, nunca. Só a biografia do Romero Jucá, que eu andei lendo por causa dessa história de meio ambiente, é impressionante, Silvio. Começou, acho que o primeiro crime contra o qual ele foi acusado, foi em 2004, se não me engano, que prescreveu. Prescreveu porque ficou no Supremo, viu? Prescreve. Desde que o sujeito tenha foro privilegiado. E sempre foi ministro, e sempre foi líder de todos os governos, como você dizia. Mas olha só, por falar em investigados, em acusados e, por que não, em condenado, porque esse já foi muito, eu tenho aqui uma última notícia, Lilian, que eu estou acompanhando, site do G1 agora, nesse momento, tá? Está acontecendo interrogatório do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, conduzido pelo juiz Marcelo Bretas, que muita gente chama ele de o Moro do Rio de Janeiro, né? Não temos um Moro em São Paulo, mas temos no Rio, tem o Valisney lá em Brasília. Segue o jogo. Olha a frase que o Sérgio Cabral disse agora, e aí eu queria colocar isso aqui na nossa pauta para a gente conversar, até para você falar um pouco do Sérgio Cabral, essa figura que já quase foi considerado sucessor, né, para a presidência. Era franco candidato à Disse presidência da ele, República. abre aspas para Sérgio Cabral. Gente, presta atenção, abre aspas para Sérgio Cabral, tá? Comprei joias com fruto de Caixa 2, não de propina. O meu governo não foi organização criminosa, mudou a vida de milhões de brasileiros que moram no Rio. Não me sinto chefe de organização criminosa nenhuma. Eu vou voltar porque eu não aguento. Comprei joias com fruto de Caixa 2. Não foi de propina. Isso me lembra tanto a ministra Carmen Lúcia. Exatamente. No voto célebre do mensalão. Agora, é bem emblemática essa resposta dele, porque a gente sabe que a luta dos políticos todos é para serem condenados apenas por Caixa 2 e não por propina, porque a penalidade é muito mais grave, tem sido muito mais grave em caso de propina do que de Caixa 2. Então, é muita cara de pau. Eu não sei mais. A Leilane Neubart outro dia falou na Globo News, eu não tenho mais adjetivos, não tenho mais palavras para falar sobre isso. A gente não tem mais o que dizer sobre o Sérgio Cabral. O filho dele, aliás, é deputado federal, né? Foi vê-lo esse fim de semana no presídio, disse que nunca faltou às sessões da Câmara para visitar o pai, etc. Enfim, é o pessoal que continua na política brasileira, legislando. E é impressionante a figura do Sérgio Cabral. Enquanto estava falando, eu só pensei, só faltava ele também até lá, conseguir um habeas corpus, por exemplo, do Gilmar Mendes, sei lá, e ser ficha limpa, e se eleger deputado federal para também voltar a ter foro privilegiado. Por quê? Por que a gente tem 2 ex-governadores do Rio? Acho importante a gente embarcar. O garotinho já foi solto de novo? Nem lembro se ele já foi solto. Aí, no caso, era por conta da legislação eleitoral. Ele está em prisão domiciliar, se não me engano agora. Por causa de lei eleitoral. Agora, por quê? Porque nenhum dos 2 estava, nesse momento, com foro privilegiado. Foram pegos no contrapé. É o caso da Dilma, que também certamente vai ser candidata, ou do Lula, que também está na mão do Moro, né? Está todo mundo de olho no foro privilegiado, que só depende da decisão do eleitor em 2018. Exatamente. Estou acompanhando tudo que vocês estão escrevendo aqui. Aliás, o Antônio falou, está rindo também, falou, mudou a vida das pessoas do Rio de Janeiro. Não sei se ele é do Rio de Janeiro, mas seguramente ele entendeu aquilo que eu falei. 8 milhões de brasileiros que moram no Rio, cuja vida mudou tanto. Cadê vocês? Porque a gente só vê vida de morador do estado do Rio de Janeiro piorando. Cadê a melhora da vida das pessoas a que ele se refere? Cadê a melhora? Isso é um discurso tão parecido com aquela linha que o PT empregou também durante muitos anos, né, Lilian? O próprio ex-presidente Lula, e talvez ninguém esteja mais encrencado do que ele nesse momento, sempre teve isso como linha mestra, né? Dizendo, nós mudamos a vida do brasileiro, então, portanto, a gente tem licença para fazer o que hoje a gente sabe que eles fizeram. O principal candidato à presidência da República hoje, né? Essa melhoria da vida do brasileiro na época. Exatamente. Mas, só queria continuar, porque o pessoal aqui que está nos acompanhando gostou dessa história de foro privilegiado. Você é a favor do fim do foro, é uma excrescência, claro, categoricamente contra. Foi criado, como todo mundo tem lembrado tanto ultimamente, na ditadura, para proteger os deputados de perseguição política lá dentro, ou os parlamentares. Não tem nada a ver com opiniões políticas. O foro privilegiado
não pode se aplicar crime comum, gente. O cara bate a tua carteira, mas pode bater a carteira porque foi eleito. Hello! É uma excrescência, é um escândalo. É verdade. Aliás, a Wanda está falando, Deus nos livre mesmo, Wanda, mas é como a Lilian falou agora há pouco, no ano que vem, na urna, vai depender muito de vocês. Lilian, vamos falar de política ambiental? Então, você andou publicando sobre isso, né? Enquanto você comentar, a gente vai inclusive colocar na tela a imagem do seu blog e aproveito para convidar você que ainda não conhece a Lilian, é nova colunista do site de Veja.com. Tá aí, tá na tela. Temer e Trump juntinhos contra o ar que respiramos. Explica pra gente, Lilian. No meu Twitter eu chamei assim, 2 péssimos presidentes, um objetivo em comum. Porque o que os dois fazem sobre meio ambiente é tudo para piorar. Eu não vi uma medida do Temer a favor do meio ambiente até hoje, e do Trump também. O Trump com o Acordo de Paris, só para dar o exemplo mais assim gritante, o que ele tem feito na EPA, lá na Agência de Proteção do Meio Ambiente, que foi uma grande denunciante, importante denunciante contra a Volkswagen, quando a Volkswagen descobriu que a Volkswagen estava mentindo, que ela tinha um software específico dentro dos carros a diesel para mentir na hora de ser aferida a emissão de gases poluentes, etc. O Trump está intervindo também na Agência de Meio Ambiente dos Estados Unidos, país este, aliás, que não bastasse o exemplo dos furacões, tem também o exemplo dos incêndios na Califórnia, né? Então, eu não vi nenhuma medida de nenhum dos dois, ao contrário, as últimas do Temer, para voltar para a nossa realidade, às quais eu me refiro, a mais recente foi reduzir multa ambiental, reduziram multa por crime ambiental à véspera da votação da denúncia na Câmara dos Deputados. É o ar que a gente respira. Escravo, né? Fora o trabalho escravo, que é também de interesse dos ruralistas, também de gente que trabalha no campo e que é especialista em quê? Em desmatamento, em madeireira, em demarcação de terras indígenas e, só para citar outro exemplo, em reserva mineral, como foi o caso da Renca, recentemente. Eu falo nesse post aí, até outro dia eu nem sabia o que era Renca. Eu tive que ver o que era Renca, porque eu não lembrava, não sabia o que era Renca. Reserva mineral de cobre da Amazônia. Queriam, gente, minerar também isso, tudo com o dedo do senhor Romero Jucá. Importante dizer isso, especialista em Amazônia, em índios, etc. Porque é um senador por Roraima, né? E que tem um histórico enorme aí de... Cuja filha é sócia de uma mineradora de lá. Além de ser dona de rádio. Sabe? Eles todos são especialistas em rádio, né? E em meios de comunicação locais. Eles adoram claro. rádio, né? Foram as filhas, os filhos, acho que filhos, um casal de filhos, terá uma enteada, foram recentemente alvos de uma operação da Polícia Federal. Sobre Minha Casa, Minha Vida, quer dizer, não tem mais, gente, onde mexer. Até em Minha Casa, Minha Vida, não basta os índios, não basta madeireira, não basta reserva de cobre, mexeram até, não foram julgados ainda, portanto, eu não estou afirmando que eles são criminosos, mas os indícios mostrados no dia pela Polícia Federal são escandalosos. É verdade. A Sônia está dizendo aqui sobre a tornozeleira do garotinho, dizendo que ele voltou a fazer o seu programa no rádio. Olha só, não sabia disso, viu, Sônia? Ele voltou para o rádio. Aliás, Lilian, tem até uma passagem curiosa aqui. O garotinho, quando ele foi preso, ele estava ao vivo. Ele estava num break, é isso? Estava no intervalo quando tiraram ele de lá? Eu sei que aí voltou para o locutor. E a Polícia Federal tirou ele ali. E que aí quando voltou para o locutor falou que ele tinha tido, acho que um problema de voz só. Não falou na hora o que estava acontecendo, não falou a verdade depois é que se soube o que era a verdade. Foi no meio do programa dele. É verdade. Bom, agora há pouco também, leio aqui também notícia de última hora, o presidente Michel Temer condecorou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com a Ordem do Mérito Aeronáutico. Aeronáutico? O que será que a Raquel Dodge e a Aeronáutica têm em comum? Boa pergunta, hein? Eu não sei. Deve estar voando por aí. Mas faço a mais vaga ideia o que tem uma coisa a ver com a outra. Mas eu leio essa notícia porque eu queria te perguntar, eu queria saber o que você pensa, e faltou isso até na nossa última conversa, sobre a escolha da Raquel e essa relação executivo-judiciário, porque o Janot foi a pedra no sapato do Temer, né? Mas você acredita que a Raquel deve dar continuidade às investigações, que a Lava Jato avança? Porque
Lembra na semana passada que a gente estava conversando, a gente disse assim, olha, o Moro funciona lá em Curitiba, mas no judiciário lá em cima, no topo, no Supremo, está tudo parado, há uma discrepância enorme na velocidade. E também isso envolve as acusações. Você acha que a Raquel Dodge vai dar sequência? Silvio, eu dou o benefício da dúvida para quem está em começo de mandato. Ela acabou de assumir, eu dou o benefício da dúvida. Estou de olho nela, como eu acho que a sociedade precisa ficar de olho no trabalho da Raquel Dodge, porque, como eu já comentei aqui, a gente já teve procurador que, em vez de procurador, era engavetador-geral da República, notório. Se não me falha a memória, na época do Fernando Henrique, mas eu preciso confirmar isso ainda aí na internet. Na semana passada, a Raquel Dodge... Mas era assim, eu acho até que você está falando do Brindeiro. Brindeiro, não era? Sim. Era Fernando Henrique, não Sim, era? é Pois Fernando é, Henrique. exato. É que é tanto procurador, tanto Collor na vida da gente, Fernando Henrique. Na semana passada, a Raquel Dodge fez um movimento interessante, que eu não sei se parece ser bom, emitindo parecer sobre Gedel. Sim. Falando que sim, havia provas de que ele era o chefe, ou pertencia a uma organização criminosa. Isso nos deu a entender que ela não vai amolecer em relação à Lava Jato, mas foi assim uma pista que ela deu, entendeu? Agora, por outro lado, eu também estou prestando a maior atenção que ela tinha o apoio, entre outros, para ser nomeada, escolhida da lista tríplice pelo Temer, do senhor José Sarney, o pai. Qualquer pessoa que tem apoio de alguém com o sobrenome Sarney tem minhas dúvidas. Eu me reservo o direito de duvidar. Se o Sarney apoiou Raquel Dodge, por que apoiou Raquel Dodge? Tá bom que o Flávio Dino é o governador do Rio, Nicolau Dino é o irmão dele, né, que é o procurador, era candidato também, inimigo, mas não sei se é só isso. Então, eu estou de olho na Raquel Dodge e acho importante ficarmos de olho no trabalho da Procuradoria-Geral da República em relação à Operação Lava Jato, que é uma das únicas bênçãos que baixou sobre o Brasil nos últimos tempos. Muito bem, o pessoal gostou desse comentário sobre o Sarney. Olha só, a José está até falando assim, se você acredita na justiça de um modo geral. Uma pergunta um tanto quanto... Gente, eu acho que... deixa eu falar uma coisa sobre justiça. Eu estava pensando... Esses dias fala-se tanto em reformas necessárias, reforma penitenciária, reformas estruturais, reforma fiscal, reforma... Eu não sei não se a reforma número 0 da qual a gente precisa, não se chama reforma do judiciário, sabia? Porque o gargalo a que o judiciário está sujeito em todas as instâncias é uma coisa absolutamente inviável, é a mesma coisa que declarar a impunidade geral do criminoso brasileiro. É uma pena, porque tem Polícia Federal tão engajada, tão importante. Essa operação contra a pedofilia semana passada foi exemplar, internacionalmente um exemplo. Ou seja, a nossa polícia tem muitos problemas de corrupção, mas é atuante, é firme, trabalha pra caramba. Procuradoria-Geral, inclusive algumas locais mais atuantes, também trabalham e são o que nos dá esperança no Brasil ainda. Então, realmente, é preciso ficar de olho. Você falou no Gedel agora há pouco e pintou aqui comentários sobre isso. O Gedel, você acha que o Gedel aguenta até quando? Sem falar. É a pergunta que vale milhões de dólares lá no gabinete do Padilha, não sei. Ou ele vai dizer de quem eram aqueles 51 milhões não, de uma reais? delação do Gedel, sei lá, acho que consegue ser mais grave que a do Funaro, né? Não sei. Muito bem. Para Michel Temer. Aliás, olha só, Wesley, ela já respondeu isso que você perguntou sobre... Não é o Batista, não, né? Não é. O Wesley é o Damiani. Ele está perguntando se você acredita que o Judiciário vai vetar o fim do foro privilegiado. Você já comentou agora há pouco. Eu acho muito difícil. Infelizmente, muito difícil. Interessa para muita gente. Muito bem, Lilian, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada a você. Tem encontro marcado de novo. A gente sempre tem, impressionante como esse país está fervendo. A gente precisa, a necessidade e a vigilância, viu, gente? Porque senão a gente está frito. Muito bem. Obrigado, Lilian. Obrigada a você. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais Estúdio Veja e na semana que vem a Lilian está aqui de volta. Até mais.